Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. É um projeto que a gente tem desenvolvido agora no nosso período de férias. São lives sobre gestão, lives muito interessantes que hoje eu trago o professor Denis Forte. O professor Denis é um cara especializado nos temas, ele já está aqui. Como o público vai ser realmente grande, eu quero que ele fale. Chamo o professor Denis Forte para fazer essa saudação comigo. Pontualíssimo professor, um cara que eu admiro demais e que na nossa pré-live de hoje, o teste que a gente fez, ficou rodando, teve muito comentário, muita gente interessada. Professor Denis, eu te adicionei, me parece que há o problema da conexão como a de ontem. Peço que você retome aí o contato, vê se dá certo. Nides, bem-vinda, minha amiga. Eu acho que você vai agregar bastante nessa de hoje. Professor Denis é um especialista na área de finanças pessoais. Professor Denis aderiu ao projeto dessas lives sobre gestão, fazendo a ideia dele, como professor de mestrado, um professor de doutorado, de trazer esses assuntos para nós do dia a dia, né, de como nessa época da pandemia, da crise, a gestão financeira do empreendimento pode melhorar, pode dar certo. Denis, estamos quase juntos, meu amigo. Agora Olha sim, lá. seu Rogério. Ah, Bem-vindo. Boa tudo tarde certo? já. Eu acho que está dando o nosso meio-dia pontual ou não? Quatro para meio-dia, estamos na Então hora a gente quase, vai hein? dialogando toda a sua experiência. Eu faço questão de começar no horário. O nosso É. teste de ontem deu muito certo, né? E ficou rodando. O pessoal, inclusive, se entusiasmou de vir nos assistir. É um projeto pioneiro, né, Denis? Eu tenho falado sobre gestão nesses horários aí das quartas e sextas. E hoje, como feriado decretado, eu realmente estou na incerteza de quem irá para nos ver. Mas, como eu falei, o seu tema é de muito interesse, inclusive meu, pessoal, nas consultorias, nas orientações que tenho feito para algumas empresas, inclusive nesse período do lockdown quase, né, que estamos vivendo. Eu quero a sua saudação, vai dar o meio-dia, outras pessoas virão, já tem alguns amigos nos assistindo aí, e você é um cara que tem essa energia. Você vê mesmo com os números a forma positiva de fazer as coisas acontecer, não é isso? É isso, Rogério. Bom, primeiramente eu preciso agradecer aí a sua confiança, a paciência aí, até com esses negócios tecnológicos, né? Às vezes não dá certo e faz parte, né? Tá todo mundo ouvindo bem, né? Hoje acho que Acho tá que em sim. ordem, Só né? meu cachorrinho que se entusiasmou agora com o brinquedo que eu esqueci do lado, mas eu vou tirar. E como a gente está nesse pré-teste, inclusive você Fi- falando sozinho, fi- meu pai entrou Fica aí. só. Manda uma mensagem para ele, ó. Eu vou tirar o É, brinquedo do cachorro e volto aqui. é. Bem-vindo aí o pessoal que está entrando, até o pai do Rogério, então um grande prazer. Hoje a gente vai falar um pouco de finanças, né? E eu vou ter o prazer de ser conduzido aí pelo professor Rogério Morgado. Rogério é um bom amigo, comunicador, né? Professor, né? Eu acho que a gente vai poder falar de alguns assuntos, eu vou começar daqui a pouco. O que eu acho é o seguinte, ele colocou bem no início, que finanças pode ser visto, apesar dos números e essa parte mais dura, né? A gente pode ver um lado positivo sempre e tem que entendê-lo antes de julgá-lo, né? Muito bom, Coitados das finanças, né? muito bom. Sempre colocadas, né, a teste. Mas é isso, Rogério. Te deixo por enquanto aí a bola. Você me avisa quando a gente começa. Tá? Tamo junto, Esperar mais pessoalmente gente. agora. Obrigado por ter segurado, hein? Já sei de uma voz para quando eu estiver em ausência, para um compromisso de banca, de aula. Deus queira que seja por coisas boas assim. Enfim, Ah, começou a quase, vai completar 4 semanas, né? Foi no nosso pré-período aí de férias. E na verdade começou com mensagens individuais na rede social lá do Facebook. E essas mensagens, né, foram aí publicadas por amigos, por pessoas que compartilharam. Eu tive a grata notícia que até em outros estados assistiram. E aí me fez um toque. Quanto conhecimento nós temos, inclusive aí com os amigos professores, que podem ser utilizados para o bem nesse momento tão difícil. Esse insight me ficou aqui incubado. Realmente a gente está com uma grande demanda nas aulas adaptadas, mas com o período de férias que
chegou de fato, eu desenhei e foi uma estreia muito legal com o nosso amigo também, o Brando, que sempre te admira. Daqui a pouco ele está aí para azucrinar-nos, se ele conseguir. Ele gostou do estilo europeu, né? Eu vi lá no Facebook. E esse projeto foi encontrando um horário, já que sábado tinha as lives de música sertaneja, tinha o pessoal com os compromissos familiares, e acho que nessas últimas semanas estabeleceu a quarta e a sexta como um horário para trocar ideias sobre gestão. Você foi o primeiro nome que eu pensei na área financeira, e pela nossa sintonia, eu te agradeço demais que você fez o contato, instalou seu Instagram. Boa tarde a quem está chegando. Olha lá, a Dari, a nossa amiga Ieda, entre tantas pessoas queridas, que são através de vocês, essas pessoas queridas aí que eu conheço, que eu tenho contato, e das que vieram através dos professores que até aqui convidei, vou convidar mais, que fizeram esse volume de troca de ideias. Eu acho que a gente chega não tanto a uma quantidade enorme como foi no sábado, mas a pelo menos 50, 70 pessoas por semana, por live, até... porque muitos voltam, né? Que fazem o nosso trabalho junto na quarta e na sexta-feira. Então, esse pessoal que chega, estamos começando. O bate-papo hoje vão ter 3 grandes momentos. O professor Denis é um professor que eu admiro muito, além de falar que ele é orientador do mestrado e doutorado do Mackenzie, aos nossos ex-alunos aí de graduação, de Lato Sensu. Esse é um orientador bala, hein? É um orientador querido, um orientador muito disputado, inclusive. E o que me chama a atenção também, fazendo essa abertura, Denis, é que além da sua aula de finanças, você é um cara preocupado com inovação nas práticas docentes. Eu nunca vou esquecer esse meu primeiro curso que eu dei agora no período de férias, entre cursos gratuitos para colegas, uma agenda muito disputada, né? Para professores e palestrantes, e não para quem ia assistir. E você se apresentou vindo da Escócia, meu amigo, onde você traz aí tecnologia de primeiro mundo, para ver as ideias que eu fui trocar com amigos. Inclusive a querida Ieda, que passou por aqui, estava lá também. Então são nomes que eu tenho do lado esquerdo do meu peito, no coração. Um cara do seu gabarito, indo ver, sei lá, esse jovem, não sou tão mais jovem que você, de Mackenzie pelo menos, e contribuindo e dando ideias, e realmente isso marcou, porque na área financeira são poucos os que eu conheci nessa carreira de 20 anos, né? Boa tarde a todos que estão chegando, né? E aí, você realmente marcou esse espaço. Depois também aconselhando alguns orientandos seus, de assistir aulas minhas na graduação, de trocar uma ideia mais de perto, né? E isso chama atenção porque a vocação docente, ela é mais do que o diploma. Ela é aquele chamado interno, tem a ver com a nossa essência, e você, para mim, confesso aqui no ar, com essas já 15 pessoas nos assistindo em real time, você é um desses. Você é um cara que inspira quem te escuta, mesmo com um tema contundente, difícil, que é o tema dos números na gestão das empresas. Então, os 3 assuntos que eu quero ter a oportunidade de te ouvir o máximo. Primeiro deles, a importância das finanças na gestão. Depois você vai falar disso frente à crise, com algumas ideias práticas. E por último, a gama de gente assistindo aí, muito interessada, sobre as finanças pessoais, para dar aquele gostinho de quero mais, como até o professor Fulvio ensinou na última live dele, que ele queria fazer isso, e realmente até com a abordagem CIA fez, além das ideias muito boas. Então, mais ou menos 7 a 10 minutos cada bloco desse, a gente hoje vai mais longo pelo feriadão, mas eu estou muito feliz de te acolher, de receber, e ao final da live eu tenho uma surpresa. Hoje não tem sorteio, mas hoje eu tenho uma inovação, uma novidade para você, que inclusive quer me ver na outra rede social aí. Eu achei um espaço, um jeito, e tem empresários aí assistindo que vai nos contribuir com isso. Denis, o carinho é mútuo, eu sei, e as pessoas querem te ouvir. Muito obrigado por ter vindo e aceitado esse meu convite. Então, Rogério, o prazer é todo meu. Você falou de alguns tópicos assim que a gente que tem uma vida muito corrida, né, e decidiu entrar como professor, né? Eu fui executivo muito tempo. Verdade. E aí, a hora que você faz essa migração e você pega assim como você comentou, né? Que eu dou aula para mestrandos e doutorandos, né? Inclusive, já fazendo a merchan, a gente está com o mestrado aberto aí. Olha, quem tiver, então, processo seletivo, então a ótimo. gente já aproveita, já fala aí, quem quiser falar conosco, será um prazer, mestrado e doutorado. Eu recomendo. E é uma oportunidade mesmo, Rogério, porque as pessoas, eu vi aí, tem uma das minhas alunas de doutorado,
ela é aluna do ensino, justamente a disciplina que você estava comentando, e ela é coach. Então você vê que Olha só. existe essa troca, essa Claro. ideia de ir buscar, né, onde a gente tem conhecimento, né? Bom, esse é a parte aí acadêmico. Vamos falar de finanças, que eu acho que é o que o Claro. pessoal veio ouvir, né? Então, ô, Rogério, você me desafiou e me colocou, olha, fala de finanças, fala do que está acontecendo em empresas, fala o que daria para fazer nesse momento e fala das finanças Isso mesmo. pessoais. Então, eu vou Aula dar uma completa base. em 35 minutos. Imagina, né? A gente tem que resumir só isso, né? O mundo inteiro e finanças em 30 minutos. Não, mas é para ter gosto de querer mais. Então, mas então, Rogério, eu preciso começar um pouco com a base para explicar o que eu quero dizer, pelo menos o conceito que eu vejo de finanças, né? Ótimo. E aí eu acho que está bem ligado ao que a maneira como você vê e a parte de estratégia empresarial e corporativa. Então, pensando em empresa, né? Por que a gente monta uma empresa? Então, uma empresa, ela tem um objetivo específico, né? Ela é, em geral, montada juridicamente, né? Ela tem sócios. Em Certo. inglês, a gente fala que é um ongoing purpose, né? Quer dizer, ela não tem um momento parado, né? Ela tem uma continuidade. E isso é fundamental para entender processo de avaliação da empresa, para que ela existe, etc. Né? Se você pegar os livros de finanças, eles falam qual o objetivo da empresa é maximizar a riqueza do acionista. Né? Se você falar com um estrategista, se você falar com pessoas mais ligadas a algo mais aberto, eles vão falar que você tem que maximizar sim a riqueza do acionista, mas o valor da empresa. É um pouco Aham. diferente isso. É um Outro conceito conceito. maior, né? Tá. Um trata especificamente do que a gente chama em inglês de shareholder, né, do acionista, ou seja, ele que pôs o dinheiro, ele que tem o risco, e a visão mais aberta é dos stakeholders, né? Onde você tem Entendi. Pessoal, é a parte importante dos aí, só fazendo a fornecedores. diferença do inglês. Shareholder, quem tem Isso, as ações, dono. isso. Stakeholder, aquilo que a gente falou em estratégia semana passada, público de interesse, não é isso, Denis? Aquele funcionário, fornecedores, a comunidade, vamos dizer assim. A sociedade que está em A sociedade. volta dessa parte. Então, você falou, Ah, fornecedor, funcionários, governos, essa parte social que tem interesse nessa empresa. Isso é fundamental para a gente entender o que a gente está fazendo nesse momento. Né? Então, o que é a gestão? Você é professor de administração, eu também. Só que somos especializados, né? Então, a gestão é o quê? É o controle e planejamento de ações com uma finalidade. Se eu claro. não tenho Muito bom. controle, eu não planejo, eu não vou a lugar nenhum, né? E finanças nos ajuda a isso. Finanças, gente, é o instrumento dessa gestão empresarial, né? E ela nos ajuda a executar estratégias, né? E visando esses diversos objetivos e metas. Então, O Rogério, quando o instrumento pessoal tem. numérico, né, Denis? De certa forma, ele tem esse distinguir das outras áreas funcionais, porque ela quantifica. A finança mostra o controle das contas a pagar, contas a Isso. receber, os numerários da tesouraria que a empresa tem. É muito parecido com o que o pai de família, o gestor da casa, a mãe de família tem que fazer, né? Faz a nível pessoal, exatamente. E aí, Rogério, esse é o ponto essencial. A contabilidade, ela serve para registrar o número, né? O que foi feito de transação. Tá? As finanças nos ajudam a planejar. É o que você Muito falou de bom. imagem muito boa, a parte orçamentária, né? A parte para frente, para analisar e ir para frente. Então, baseado nisso, o que o gestor, principalmente o gestor financeiro, faz alinhado à estratégia e à empresa, né? Ele faz uma análise de risco, retorno e liquidez, tá? Risco, Então, veja, retorno e liquidez. isso. Eu não posso deixar a empresa sem dinheiro para pagar as obrigações de curto prazo. Então, isso é liquidez. Eu tenho que ter dinheiro, senão eu não consigo bancar as coisas.
eu vou ter uma relação de risco e retorno. De que forma? Se eu faço projetos mais audazes, mais arriscados, eu tenho que ter um retorno maior. Isso é a relação de risco-retorno. Então, a lógica do administrador dentro da gestão financeira é essa. É o processo de decisão dessa tríade, né? Muito boas Risco, retorno definições, e hein? liquidez. Então, mas Aula essa introdutória lógica... aqui, meus amigos. Aula introdutória às finanças empresariais. Professor Denis Forte, orientador do mestrado e doutorado do Mackenzie, é onde eu tenho a honra de receber nessa live da quarta-feira, né? 20 de maio. Ô, Denis, eu acho que você introduziu muito bem a área financeira, junto com a RH, junto com o marketing, junto com a operação da empresa, é o que constitui as 4 tradicionais áreas funcionais que a gente estuda na administração. Há uma polêmica nos Estados Unidos que a área de tecnologia seria a 5ª área, né? Não se sabe ainda ao certo, tem autor que fala que tem outros que não. Problema, Rogério, essa área, por exemplo, que você citou, ela é uma área de suporte funcional, mas ao mesmo tempo ela é uma área de mudanças e de... ela tem, né, uma pegada diferente, né? Então, isso que você falou é essencial. Acho que o problema da departamentalização, divisão de empresas, ela faz que eu tenha que ter responsáveis por áreas, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter decisões, e é isso que você está falando, decisões estratégicas, né? A integração, né, que não é tão simples, né? A gente entra em algumas empresas, Denis, eu acho que você teve essa percepção agora na carreira como consultor, quando era executivo também, que tem gestores que se acham donos de um feudo, né? O cara não interage com as demais áreas, demais departamentos, às vezes nem com o cara da mesinha do lado, porque é como se fosse outro time. E, na verdade, o conceito da gestão estratégica é quanto mais aproximar as áreas, as diferentes preocupações que o organismo empresarial tem, melhor e mais bem-sucedida essa empresa tende a ser. Isso é muito difícil, né, meu amigo? Isso é um trabalho árduo. O que você acabou de dizer, Rogério, acho que essa é a parte artística da administração. A gente tem que conseguir compreender o todo, né? Como você falou, um organismo. E o organismo não adianta ser celular, né? Cada célula indo para um canto, você imagina o que está acontecendo. Ela tem que ter essa lógica. E é uma coisa extremamente difícil, como você falou, né? Quando eu fui CFO, a parte mais difícil que me perguntavam, e aí, o que você acha? Eu falo ser humano, né? Porque é complicado a gente lidar com as diferenças e opiniões e momentos e etc. Mas é essencial, não podemos anular isso. Abrir mão disso. Então é importante isso que você está fazendo, de trazer conhecimentos e áreas diferentes numa visão integrada, que é a visão que a gente precisa ter. Então, colocado isso, Rogério, então do que a gente está falando numa empresa. Vamos para o segundo, em frente à crise. Mas aí, vamos lá. Então, eu tenho que ter decisões de investimento e de financiamento dentro da empresa. Tá. As decisões de investimento, elas são de longo prazo, a gente não toma uma decisão de investimento de curto. E isso vai servir para o último bloco, porque é pessoal também, né? Eu não penso em coisas só de hoje quando eu invisto, eu penso em longo prazo. E de curto prazo, para eu ter a liquidez e as coisas que a gente está falando. Então, na empresa, Rogério, o que é muito importante? A gestão de tesouraria, ela é a gestão do curto prazo. Ela é a gestão que você falou. Onde está o contas a pagar? Como é que está o contas a receber? Como é que está essa parte da dinâmica do fluxo de caixa? Entendi. E eu tenho que ter liquidez, porque se eu não tenho dinheiro para pagar, como é que fica meu fornecedor, como é que fica todo mundo? Isso é essencial para a gente entender o momento de hoje, por isso que eu estou dando a base da informação, tá? E o longo prazo, são empréstimos de longo prazo e o capital dos sócios, né? Então, já não pode esquecer que o sócio está lá para ganhar. Ele tem que pegar... se ele não tiver lucro, o que ele está fazendo? Né? Ele vai numa empresa de benfeitoria filantrópica. E não é o caso da maior parte das empresas. Tem que pagar a conta, né? Então, olha o dilema, né? A gente quer estar dentro da sociedade, olha os stakeholders, olha a parte moderna,
Mas escuta, o risco é meu, não é de todo mundo, né? Como é que fica essa história, né? E Muito bom. aí uma outra coisa que eu acho que você entra até mais, a gestão de estoque. Olha o que está acontecendo agora. Uma coisa absurda que acontece, de repente, você fica com um sobre-estoque, uma produção que você não contava ter, e isso é dinheiro na mesa. É dinheiro na mesa, Rogério. O que você faz? Você não tem como fazer a liquidez disso. E nessa época de crise, será que o estoque foi bem dimensionado? Será que o empresário tinha estoque para fazer os produtos do pedido nesse período que a gente está enfrentando, o isolamento, né? Então, são decisões estratégicas onde os números ajudam a mensurar. Como a gente falou na última sexta, né? Estratégia é toda decisão no hoje que a gente tenta chegar no objetivo em estado de tempo futuro. O mais gostoso dessas lives, Denis, eu acho que você sentiu bem isso, o espírito da Isso, coisa, é tentar trazer essa ideia do simples, e não do simplório, mas do isso, fácil, para que quem nos isso. assista, de uma criança, que eu sei que está aqui na rede, pelos laços parentescos, até as pessoas mais experientes, que por algum laço, por alguma amizade e também por conhecimento está aqui assistindo, entenda. Então a gestão financeira ela é complexa. O professor Denis Forte não tirou isso, mas ele É, reforça que se a gente tiver uma boa base de estrutura, de controle, esses números podem aparecer para melhor dar a tomada de decisão do empresário, do gestor, do pai de família, da pessoa que organiza as contas na sua casa, como você vai falar no último bloco, né? Eu fico encantado com essa clareza que você e outros convidados dessas lives de gestão, né, lives de gestão de uma hora do almoço, num período que o mundo está diferente, mas que a gente consegue sair, suplantar os muros da sala de aula para levar essas sim, ideias para quem quer que não é essa rede social nos assista. E depois vai ficar gravado, viu, gente, durante o sim, sim. dia. E eu te mando o vídeo, que a gente tem aí um recurso que estamos conseguindo gerar agora o formato depois definitivo, até para recortar e passar parte nas aulas, se você achar prudente. Eu gostei Muito bom. demais. Essa introdução fez eu recapitular alguns dos Isso. conceitos mágicos da gestão financeira, Denis. Porque, Rogério, é importante isso, porque a gente acha às vezes que o pessoal de finanças, evidentemente, ele tem um papel chato. É o cara da cobrança, o cara da tesouraria, então, mas é o chapéu que ele usa. Se ele não fizer isso, a empresa não avança onde precisa. Entendi. E avançando nisso, então quem estabelece a margem de produto, que é o mais importante aí da história, a gente começa a ver o quê? Né? Começa pela venda, a receita de vendas. Então o pessoal de marketing, o pessoal comercial faz o show, vende e são os nossos heróis. Eu falo isso, o pessoal de finanças fica meio assim, é o contrário, né? Quem gera o dinheiro, né? Quem Que bom. traz o dinheiro precisa isso. Senão eu não tenho nada. Não adianta eu ser um gênio de finanças numa empresa e não vender nada. Então, esses caras têm que ser bem remunerados, eles têm muito risco no emprego deles, eles têm que performar. E a partir disso, de vendas boas e saudáveis, é que a gente tem margem. Aí o gestor faz a parte interna, né? O que é a parte interna? A parte interna é de custos. Eu tenho que regular muito bem os custos e eu tenho que trabalhar a parte de custo fixo e a parte de custo variável. Então, essa introdução, ela é importante para a gente entender o que podemos mexer ou não e o que está acontecendo hoje. Para todo mundo estar no mesmo, né, patamar de conhecimento básico. Porque falar de crise e de empresas extremamente diferentes, eu preciso estabelecer um nível comum de conhecimento para conversar. Claro. Então, primeiro lugar, nem toda empresa está em crise, ainda bem, né? A parte Dado importante, positivo, hein? Nem todas as então, empresas e setores estão em crise. porque você mesmo deve falar isso, porque veja bem, supermercados, empresas fornecedores de qualquer tipo de alimento, etc., estão muito bem. Parte de higiene, parte a gente vê crise, a gente não percebe a oportunidade, né? Papo de marqueteiro um pouco, mas é exatamente isso. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Então, por muitas vezes você foi muito feliz em falar, olha o meu problema de gestão de estoque. Se eu vou lá, eu estudo o beabá norte-americano clássico, eu tenho que trabalhar em just in time.
que acontece no just-in-time num momento como agora? Eu não tenho estoque, eu não tenho fornecimento, eu não tenho nada. O que eu faço? Então, repara que gestão é muito complicado, não é um bando de fórmulas que eu vou lá bestamente e eu aplico. Eu preciso compreender, estar Muito maturando, bom. Muito bom. ler o que é o cenário, entender o macroambiente, e isso que vai nos responder o que você está falando. Essa definição vai para uma área do conhecimento científico. Olha que interessante, alguns amigos aqui voltando. Professora Lília, tem também os amigos que fizeram pergunta, com certeza acho que o Luciano pôs ali. O Luciano diz do achatamento das margens. Eu acho que em muitos setores e negócios, ouvindo essa introdução do professor Denis sobre finanças básicas na gestão, o achatamento é proporcional ao nível de concorrência do mercado ou à não procura pelos consumidores pelo seu produto. A gente tende a baixar o preço e quando isso ocorre, muitas vezes os nossos custos não foram também achatados e o resultado da operação comercial é menor. Então é uma pergunta muito legal da introdução de finanças. Eu queria fazer uma reflexão sobre o conhecimento científico, porque quem nos assiste aqui nessa hora do almoço também tem essa vocação, e vejo nessa live talvez alguns futuros orientandos para vocês, no mestrado, para você no doutorado, é verdade. Alunos meus foram brilhantes, tanto na Universidade Mackenzie, que a gente conhece, quanto na São Judas, ou em outra que eu trabalhei. E aí, o que difere esse campo da administração? O que eu falo para os meus amigos empresários que estão aí, como a Nides, né, a Fabica, a Renata Tomé, a gente tem que ter a percepção do lado humano. Então, nos faz entrar no campo do conhecimento, que o nome é bem apropriado ao nosso núcleo lá dentro da universidade. Ciências sociais, né, e humanas aplicadas. Então, sociais porque a gente vê o convívio dos indivíduos, entender os grupos. Na minha tese aí, no meu pós-doc sobre liderança, eu não consigo falar do líder se eu não falar das equipes. E não apenas de grupo, mas o líder que consegue transformar as pessoas num time, que tem um objetivo comum. Esse é o aspecto social muito importante, tanto que a live que começamos foi sobre comprando os aspectos sociais na gestão, né? Um pouco de entender também a política. Agora, e no dia a dia, tem o viés psicológico, onde inclusive na última parte, você falou muito bem, evitar o medo, né? A Dari, que é gestora financeira, aplaude-nos aqui, mas ela que está numa rede de lojas, né? Para nessa hora do almoço, que bom que ela conseguiu nos assistir aqui. Ela realmente está numa era de incertezas, que é um tópico muito interessante da gente falar agora. Para quem eu pago muitas vezes, eu não falo o caso dela extremo, mas da pequena empresa, que tem uma lista de fornecedores e a receita diminuiu, né? Quais liquidez aí, ou práticas eu posso ter? Então, essa gestão frente à crise do financeiro, Denis, se você puder, nesses 5 minutos, dar um repertório de ideias, o nosso número aqui de gente assistindo só aumenta. Eu acho que a gente chegou no must aí, no meio da live, onde você vai falar sobre isso e depois, claro, fechar com a sobremesa, o grande finale para cada um, as finanças pessoais. O que o empresário deve fazer agora na época de crise na área financeira? Então, Rogério, acho que você colocou bem essa integração, né? Esse problema de pessoas, como que eu faço, como é que eu trato o problema que a gente está vendo, né? Não gosto de falar só problema, né? Eu acho que a gente tem que entender bem o lado humano, como você falou. Só fechando uma coisa econômica, para nossa tomar decisão, nós temos que ver quais são os dados atuais. Então, o Brasil está com a menor Selic da história. O que é Selic? É a taxa básica de juros. Quando eu falo de 3, 3,5%, e ela com um viés de baixa, indo possivelmente para 2,25% até o fim do ano, isso é a taxa que não é nossa, não é do empresário, não é da pessoa física, mas é uma taxa básica entre bancos e é uma taxa que gira a partir dela que tem todos os empréstimos e outras coisas. Isso é importantíssimo a gente ver hoje. Isso é um dado técnico, Rogério, mas é um dado importante, porque a gente só vê as coisas ruins do Brasil. Então, o que está acontecendo? Temos um PIB em baixa. É um dado bom, então. Ele é um dado, ele, se bem usado, ele será muito bom. Porque essa Selic, ela já foi de 40%. Então, você imagina, ela está em 3, significa o quê?
significa que o custo de oportunidade para o empresário, ele tem que ser menor. Tem que ser menor. Não é ainda o que acontece na ponta, por causa dos bancos e tudo que está acontecendo. Mas é importante eu colocar isso para falar que isso é possível a gente chegar. Segundo dado muito importante e que está acontecendo, a nossa taxa de inflação, historicamente, nunca foi tão baixa também. Agora, a motivação da taxa de inflação baixa tem um componente que nos preocupa, que é uma baixa demanda, né? E é isso uma das coisas que a gente vai falar. Mas, por outro lado, a inflação mais baixa, ela preserva o valor do dinheiro. Então, isso também é um fator importante. Então, temos uma Selic baixa, uma taxa de inflação baixa. O PIB, infelizmente, a gente imagina em torno de menos 6% esse ano. Isso já é dado, não tem o que fazer daqui, né, mágicas de resolução até o fim do ano. Né? São dados do macroambiente, onde a gestão não atua, né? Então a gente tem definições políticas, tem números da economia, de certa forma tem traços culturais, e isso é boa parte na aula de introdução à administração, que são aqueles fatores que o empresário deve conhecer, mas ele não tem como modificar, então ele monitora essas informações. Acho que a gente a partir disso toma a decisão. De teorias básicas, hein? É isso aí. E aí mais os dois outros números, né? Um que todo mundo está seguindo, que é o câmbio, né? Muita gente desesperada, nossa, câmbio chegando quase a 6 no oficial, e é um terror, como é que faz? E o outro lado, então, isso por que é extremamente importante? Porque câmbio, historicamente, na nossa economia, ele faz parte não só do componente de gasolina e das outras coisas, como ele também ele multiplica a sua ação na economia. Né? Não é só quem viaja, quem importa, ele tem vários aspectos. Então é importante monitorar o câmbio. E, por fim, uma coisa que ninguém fala, que é o risco país. O risco país, nesse momento, infelizmente, pelas desandanças nossas do problema político atual, a gente atingiu um nível alto, que ele é medido por Credit Default Swap, né, CDS, e o nível está muito alto. Então, o Brasil é um dos mais instáveis, vamos dizer assim, nesse momento, tirando aqueles que não pagam, que é a Argentina, isso, aquilo, a gente está num ranking alto nesse momento. Por quê? Instabilidade política. Esse CDS ele é usado como base de empréstimos no exterior. Então, ele é um dado importante também para quem trabalha com finanças e decisão. Então, Rogério, com isso, você vê o que está na minha mão e o que não está. Os das exógenos, que são de mercado, de macroeconomia, os endógenos, que são os custos e o que posso mais ou menos monitorar. E aí vem a cereja do bolo, que é o que você falou. Bom, legal, faz o que com tudo isso? Então, a gente está... É por isso que eu falei, a gente não tem nada a fazer no externo. Não tem, eu não vou mudar o câmbio, eu não vou mudar a taxa de inflação, não vou mudar nada. Mas reagir a isso faz parte do meu controle e planejamento. Então, do vamos gestor, lá. Da gestão, né? Isso aí. E o que eu posso fazer? Então, do lado principal, receita. Aí vem a sua área, o pessoal de marketing, o pessoal que é bom nisso. O que tem que trabalhar? Novas mídias, novas formas, modelo de franquia, vendas terceirizadas, venda remota, uso de aplicativo, modelo de coparticipação. Tem que bolar maneiras de você chegar lá no seu cliente. Vender mais. Olha os consultores que estão no ar. Tem umas 3 ou 4 que eu vi aqui, que é da área do varejo, e que trabalham exatamente com isso, Denis. Vender mais. Fazer a busca por maior receita, vendendo mais, né? Então, e aí vem o que o Luciano falou. Puxa, ele diria, professor, mas eu estou com margens menores. Então, da parte ruim, tira-se a boa. Eu tenho que vender mais escala, né? Eu tenho que conseguir atingir mais gente no momento que... O que aconteceu? O consumo das famílias caiu, Rogério. Sim. Então, não dá para imaginar margens altas. Querida. Então, eu tenho que baixar a margem e vender mais. Esse Entendi. é o segredo da história. Agora, isso é o externo, é o que esse pessoal faz muito bem. O que nós de finanças podemos fazer?
Reduzir custos. Reduzir custos não é só mandar a gente embora. Isso Não. aqui é o clássico chavão e é um erro muito grave, Rogério. E que encarece a gestão depois, né? E muito. Você, Até perde mercado, perde... Você demora 5 anos para formar alguém, fazer alguém ter a cultura e tal, e você demite na primeira crise. E aí? Então, é muito curto, rapaz. Eles têm que usar a parte de imagem, que foi de anos passados, de lucros passados. Pode não ser genial, mas você tem que aguentar o tranco, porque tem amanhã. Temos amanhã, né? Tem que entender isso. Que legal. Essa esperança, eu acho que é a grande mensagem das lives nossas sobre gestão nesse primeiro bloco. E, Denis, eu estou ao meio dela, na verdade, quase aí os 8 minutos finais, né? A gente é muito atento a isso, até para não atrasar muito o pessoal que está trabalhando, às vezes pausa para nos ouvir. E essa hora do almoço vai se estabelecendo como um circuito de ideias. Desculpe aos amigos que às vezes perguntam, a gente não consegue responder, também não conseguimos assinar todo mundo, o equipamento aqui ainda está meio mequetrefe pela quarentena. Quem nos acompanhou ontem no teste, né, Denis? Foram uns 3 testes até a gente chegar nesse estado da arte aqui, que a conexão está ok. Mas eu fico muito grato de vocês estarem assistindo. E nessa reflexão, que era financeira, que é o que o professor Denis está trazendo, a gente tem a certeza que é um tema que eu quero falar, sabe, Denis? Mas como o projeto ele foi agora ampliado, eu queria fazer as lives só nas férias. Porque, como eu já confessei para vocês, para você em especial ontem, né, quando a gente falou fora do ar, é uma preocupação de ver se vai dar certo, é uma escolha por um amigo que está aqui, que não pode estar repetindo muitos temas, né, está trazendo algo novo, e eu queria... tem até um pessoal russo, deve ser amigo seu, você foi dar aula lá na Europa? É possível. Engraçado, aparece no Facebook amigo árabe, russo, mas enfim, eu não entendo os outros idiomas não. Mas é uma live aberta, né? E esse é a cara do conhecimento. A gente nessa atualidade de incertezas, que é o termo que mais me vem, não só pelo estudo do pós-doutorado, mas me vem como algo que assim, o que a gente vai fazer frente a isso? Vai fortalecer aquilo que a gente faz de melhor. Os vendedores, eles são especializados nesse caso, né? Mas ele tem também que ter a retaguarda como um bom financeiro, que dá os números reais, uma área de produção, operações que entregam o melhor produto, uma área de marketing que faz o cliente querer aquilo que o vendedor pode entregar no balcão da loja, ou na venda corporativa, que a gente em aula fala B2B. Eu fico muito feliz, eu quero fazer uma live sobre vendas, mas eu vou falar tanta coisa, então você me ajuda a anunciar a próxima fase do projeto. Eu vou começar como uma live sobre vendas. 4 grandes maneiras de vender mais. Para toda e qualquer empresa. Viu Nides aí fazendo um joinha para mim. Nides, ela, com essa experiência executiva dela e agora empresária, ela aplica as 4, nem sabendo os nomes. Mas para quem não aplica... a gente falou de 2 delas, né? Às vezes a gente tem que vender mais os mesmos produtos para os mesmos clientes. Uma forma de intensificar a comunicação de marketing. Mas a gente tem que achar novos clientes. E essa é uma forma que o marketing se preocupa e o vendedor tem que dar esse suporte. Também a gente pode vender novos produtos, ampliando o portfólio. Olha lá, cadê a Núria Molena que estava assistindo? Tem os melhores aromatizadores de São Paulo, sorteou em algumas lives, mas ela tem uma gama de perfumes, de home aromas, coisas que ela vai lançar agora para o Dia dos Namorados. Espero você no meu projeto aí da live solo, hein, Núria, para vender bastante. E, de outra maneira, é quando o empresário perde a cabeça ou está meio maluco, ele fala de inovação completa, aí ele pega aquela banca de jornal e quase que não tem mais títulos de revista, né? Transforma em vender refrigerante, doce, enfim. É justificável o momento ampliar o portfólio de produtos, mas ela não pode perder a sua essência, né? Que é a banca de revista tradicional, que aqui perto onde eu moro, na Paulista, tem algumas que você não acha mais as revistas, você só vê produtos. Então, a técnica de venda é algo sempre a ser aprimorado junto com a estratégia, e você faz me reativar essa vontade de dar uma aulona. Eu vou avisar aqui o dia, talvez até a outra plataforma do Face, porque a gestão positiva lá tem tocado mais pessoas. Quando a gente fala de gestão, né, Denis? A gestão não é só para a empresa, a gestão, acima de tudo, era para o próprio indivíduo. Gestão, traduzindo do inglês, que você fala tão bem, estava na Escócia no outro ano passado, me inspirou muito a entrar no meu pós-doc também, aqui no Brasil ainda. Você sabe disso, eu te confessei. Mas lá eles falam em management, né?
não é administração, é management, é a prática da administração. A administração é a ciência. Então, como professor que hoje forma outros professores, eu acho que essa parte onde o seu canal, vamos divulgar aqui, no LinkedIn, né? Você está tendo bastante gente ouvindo você falar de bolsa, de investimento. Aproveita, meu amigo, fala do seu LinkedIn e fala de alguns aconselhamentos, sugestões, que depois dessa live terminando, as pessoas lá pelo LinkedIn vão te seguir e vão aprender mais, continuar aprendendo com você sobre isso. Finança pessoal nesse quadro todo. Que base que a finanças nas empresas me dá e o que fazer com o nosso rico dinheirinho, com o Denis Forte, nesse final da live, né, do Morgado. Vamos lá. Então, bom, obrigado, Rogério, pela oportunidade. O LinkedIn, eu tenho desenvolvido aí um trabalho, eu vi que eu dou aula no Mackenzie de finanças comportamentais. E Legal. Isso aqui contrasta com finanças clássicas, né, vamos dizer assim. Em que sentido? Né? É que vem a parte psicológica, né? A gente entra com o lado do ser humano, né, no processo de decisão. Então, antigamente se falava muito do Homo economicus, né, que é o técnico que só sabe tomar decisão de maximização de resultado, e aí vieram os caras que ganharam o prêmio Nobel, né, e falaram, olha, sabe o que é? Tem ser humano aí, gente que pensa diferente, blá, 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 e tem que ser incorporado na análise. E então mudou muito. Legal isso, hein? E isso agregou uma maneira de ver interessante. Então, bancos, as corretoras, esse pessoal que lida com produtos financeiros está muito ligado agora, fintechs e tal, estão mais ligados porque é inovação e aplicado, né? E aí, o nosso processo decisório, Rogério, que é o que você perguntou. Bom, o que nós como seres humanos, né? Então a gente falou, nós como gestores antes, empresa tal, e o que a gente pode fazer, a gente já falou, nós como pessoa jurídica, controlar a parte de receitas e despesas de maneira a tentar sobreviver e passar esse momento crítico e tentar inovar e tentar achar essa agenda positiva, que eu acho importante. E nós, pessoas físicas, né? Então, aí nós temos o seguinte, né? Nós temos pessoas que têm receita, graças a Deus, os que não têm. Os que não têm, gente, eles têm que administrar ao máximo a sua crise e o seu momento. Acha todas as maneiras de você trabalhar essa parte de crédito no menor nível possível e pedir prazo, gente. Então, você mora alugado e está sem receita, fala lá com o proprietário e fala, meu caro, eu estou assim, vai acontecer 4, 5 meses assim, preciso equalizar isso. E você faz isso com tudo, porque senão você não vai ter jeito. Isso é planejar. É você. Não, senão você morreu já. Você não só está esperando o seu tempo. Não pode, você tem que ser ativo no projeto, no processo. Então, você antecipa isso e fala com quem você está com o problema. Mesma coisa na empresa, né? Você vai falar com o seu fornecedor, você vai falar do seu problema com ele. Prazos, talvez colocar o máximo de prazos para frente, já que os descontos talvez já foram pedidos, né? Os abatimentos já foram alcançados. Ótimo. Porque, veja, Rogério, o problema que nós temos é o seguinte, a gente, pessoa jurídica, o empresário precisa vender, precisa manter, mas ele não pode destruir o seu cliente. Seu cliente morre. Eu preciso ter uma vida com ele, né? Eu preciso ter o que vocês vendem muito bem da fidelização, desse processo de manutenção dele. Então, ele tem que estar vivo, ele tem que estar sustentável. E isso é a parte humana. Então, o cara de finanças está explicando que tem que segurar a pessoa, senão você não tem venda, você não tem número. É completamente irracional colocar lei aí em cima, etc., quando o momento é de sentar na mesa, negociar. E particularmente, falar mais duro com os bancos. Porque o banco é o cara que está ali quando está o lucro, mas agora sumiu, né? Gente, não, vai lá, senta, ou pega telefone, faz uma live e fala, assim não dá. Eu preciso de 5 meses emergenciais e crédito rotativo a um valor decente, uma taxa razoável uma vez na sua vida,
porque aí você vai manter o cliente pro resto da vida. Isso você falando com a pessoa. Porque é Muito isso bom. que o banco quer também. Ele não quer destruir o indivíduo e a empresa. Ele quer manter. Agora, como é que eu faço num processo como agora? Tem hora que não dá, né? E aí, e nós, pessoas físicas? Então, a pessoa que está com problemas tem que tentar achar a melhor maneira. Quem está pagando o seu apartamento, quem tá, tem muita gente nesses desesperos. E aí é hora de negociar. Muito É bom, agora que você Domingos. tem que pensar. E A aí? verba escolar, a melhor parte do almoço, as ideias das finanças pessoais. A gente vai ter que continuar, meu amigo. Eu acho que o projeto, como pediram aí, em junho se estende, ainda preciso rever com a volta às aulas agora, mas eu acho que nesse horário do almoço, uma quarta-feira que você der essa sua generosidade, lembrando que é um projeto nosso de amizade, de Com certeza. divulgação dos nossos conhecimentos, mas é um projeto próprio, é um projeto de faro, vamos dizer assim, até social, como você me falou, muito legal ontem. E eu fico feliz de aprender também com você, algo que eu preciso fazer, né? E passar para os meus próximos. Eu acho que como multiplicadores, um conceito que a gente fala na sociedade, né, Isso. equalitária, que a gestão estratégica sustentável ensina, a gente deve ser multiplicador de conhecimento. Aquilo de bom que a gente recebe, tentar dar para as pessoas, né, que acabam usufruindo desses conhecimentos. Denis, para não tomar muito o seu tempo, eu queria te agradecer, queria realmente Ok. te convidar para em junho a gente fazer uma fala, talvez mais só nesse assunto, fora do ar, esses nossos amigos vão dando os feedbacks, mas enfatiza aí no LinkedIn, como é que te acha lá e o que, que você oferece no seu ponto do LinkedIn. Então, gente, finalizando, né? No LinkedIn eu falo muito mais pela demanda, né? Eu dou aula na graduação de avaliação de empresas. Então surgiu essa necessidade da discussão de como é que as empresas estão na bolsa de valores, né? E Muito eu bom. estava vendo que as finanças comportamentais elas são fundamentais, Rogério. Vem um analista, um assistente, estava 120 mil pontos a bolsa e fala não, vai para 130, não sei o quê. E aí ela desaba para 65 mil pontos. Imagina o que aconteceu. E fala, não, fica lá, um dia recupera, um dia não sei o quê, porque não é o seu dinheiro, né? É. Olha a sua preocupação, a sua atenção. Então, Você dá um fechando, conhecimento para a pessoa poder operar melhor essa ideia de investir em ações. se é para entrar em ações, que entre melhor, que você tenha a crítica, que você conheça. Por isso que a gente estuda, Rogério. Não é à toa. Não quer dizer que eu tenho uma bola de cristal, senão eu estava lá tranquilamente, né, nas Bahamas nesse momento. Mas a ideia, gente, é usar o conhecimento, que está muito disperso e tem fake, tem isso e aquilo, de maneira inteligente. É isso, Muito bom. Rogério, que a gente faz. O que é um professor? É ele ensinar a usar esse conhecimento de maneira inteligente. Conhecimento agora, não adianta a gente só ser conteudista. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham conhecimento crítico, né? Então é isso, Aplicar, Rogério. né, Denis Forte? Aplicar, Aplicar. solucione problemas, que ajude o caminho. Eu fico muito grato com essas salvas de palmas que você e, de certa forma, nós aqui estamos recebendo, as amigas, os amigos que estão assistindo, ex-alunos, professores queridos como a Ieda, a própria Núria, a Feveríssimo, a Fabica Ramos, são pessoas que estão com a gente agora semanalmente. Eu estou fazendo 2 por semana e, se fosse ver, teria conteúdo com vocês para fazer todos os dias. São pessoas como você que me inspira a ter esse espaço, a falar de um ponto comum, até pela minha experiência profissional muito antes da carreira docente, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Palmas dela aqui, uma empresária do bairro que com as lives ela não perde nenhuma, Nides. Muito do que eu estou trazendo e falando é em virtude das nossas conversas fora do ar. E a todos aqueles que estão nos conhecendo, sexta-feira tem outra, né, com a professora Jamile, nossa amiga. Ela vai trazer aquele projeto maravilhoso da Wanda, ela me mandou o livro, inclusive com um brinde, coisas que hoje nós não temos no ar. Eu quero falar de promoções, né, que a gente vai fazer ao longo das próximas lives. Nós vamos agora abrir para que empresas parceiras, como eu tive aí a Doce Aroma,
a Nana Campelo Suíte, a própria Padog, empresárias que assistem e me chamem fora do ar. Na verdade, divulgarei seus projetos e produtos e nós, a partir da outra semana, comigo voltando às aulas, eu vou ter a periodicidade de, no início, manter a quarta e a sexta-feira. E eu quero também ter umas lives especiais sobre vendas, que como você reforçou, sem a gente combinar, que é por esse caminho que a empresa se recupera. E eu falo isso naquelas aulas, você sabe que eu sou um professor que dá aquelas aulas optativas de gestão estratégica comercial, e que tem os nossos aluninhos comuns, futuros orientando seus, e é a matéria que eu digo, a empresa começa por aí. Se a gente não souber vender, por melhor que seja o produto ou serviço, a boa ideia está fadada a fechar rapidamente. Denis, me despedindo, até porque foi a maior live, em virtude do seu conhecimento, da sua calma, da sua explanação tão completa. Eu peço suas palavras finais e te agradeço de coração a ser esse homem do bem, essa pessoa que mesmo do outro lado do Atlântico, por vários motivos, voltou e continuou aqui no Brasil. Eu tive essa oportunidade, quando a gente está num país que parece que as coisas são mais fáceis, voltar para a nossa origem é um desafio maior, né? E você fez isso nesse início do ano. Olha, a Andréa também, que está sempre com a gente assistindo, um abração, um beijo no coração, Andréa. A todos vocês que viram essa live, números mágicos de um feriado, de uma quarta hora do almoço, um feriado decretado, permanecemos aí com 20 pessoas, ao final te dou o número completo, mas eu acho que o seu canal do LinkedIn e futuros projetos vão ampliar o número de leitores, de seguidores, de aprendizes e pessoas para trocar com você. Professor Denis, sou muito grato e também faço essas palavras com as pessoas que estão aqui assinando. Ô, Rogério, eu só posso agradecer aí a participação. Eu acho que a gente, como pessoa e como professor, tem essa tarefa de distribuir conhecimento socialmente, e faço isso com muito prazer. Eu acho que as pessoas que estão no momento de preocupação, elas têm que ponderar, tudo passa. Eu acho que a gente já viu situações caóticas e tem momentos históricos muito complicados. Então, a gente tem que ter a tranquilidade e, muitas vezes, a fé, né, de saber que isso vai passar. E ter a tranquilidade de não tomar decisões erradas agora. Ficar sossegado, entender que nos momentos certos as coisas vão acontecer. E a gente, em finanças, né, fala para agora ser o momento, não arrisca o que não tem, não faz o que... É preservar. Preserva, passa esse momento para um momento melhor e vem investir em conhecimento conosco, né? Muito bom. Processo seletivo aberto. Professor Denis, você tem vaga para mestrados e doutorados lá na universidade? Eu vou dar uma de comercial. Eu tenho poucas vagas, corram. Mas tem mesmo. Eu sei que o pessoal sempre quer fazer o mestrado e doutorado também com você e outros colegas de ponta. Eu fico muito feliz. Eu me despeço. Eu vou dar uma palavrinha ao final agora aqui no ar, preparando para sexta-feira, que a gente vai falar de carreira e trajetória profissional, né, e perspectivas frente a isso. Professora que tem um livro num tom simbólico, lúdico, muito legal. E Eda, você é minha convidada quando você puder. A comunicação empresarial precisa te ouvir. Outros professores também, que eu peço que em junho, né, agora a gente tem uma semana em maio, já está pré-escrita, mas depois de junho, que eu vou continuar com essas lives. E estou muito feliz. Obrigado, Denis, por fazer essa quarta-feira para mim e para quem te assistiu. Prazer. Muito especial, pois o conhecimento, eu sempre falo em sala de aula do primeiro ano após graduação. É a única coisa que ninguém nos tira. Você muda de país, muda o partido político, você muda de casa, mas ninguém tira o que você aprendeu, né? É bíblico. Muito bom. Obrigado, Rogério. Boa sorte aí no seu projeto, que o pessoal tem que te ouvir. É por aí. Obrigado. Um abraço, Denis. Fica com Deus. Valeu. Igualmente. Voltaremos. Bom, gente, eu vou fechar essa live da quarta-feira, lembrando que sexta ao meio-dia teremos outra. O tema será trajetória profissional e perspectivas. Eu sou grato a esses professores que vêm compartilhar conhecimento, né? E eu aviso aqui que eu vou fazer uma live sobre vendas, uma live sozinho, uma live inclusive com abertura para as pequenas empresas que nos acompanham, que eu vou fazer aqui também como um bom formato de divulgação,
para os produtos. Vendas, eu tenho dado essa aula há um bom tempo. Para quem me conhece, eu fui vendedor, né? Desde a época lá dos livros, quando eu era universitário, na livraria da EDUSP, até atualmente com os projetos de consultoria. Então, vou tentar fazer uma Max aula. Eu até peço o aconselhamento de vocês, porque lá pelo Facebook parece que mais gente queria assistir, mas ainda não tem aqui, né? Não tem o nosso espaço do Instagram, ou tem mais facilidade pelo Face. Eu ainda vou achar um dia, mas vai ser um liveão maior, com um sozinho falando, esse professor de área comercial, área de vendas. Gente, por essas palmas, por esses elogios, é que eu continuo. É um projeto piloto, um projeto para vocês e que a gente possa continuar. Que Deus nos abençoe. Um ótimo final de quarta-feira, feriado para a grande maioria, e que essa fase vai passar. A esperança que o professor Denis falou aqui é, na verdade, o nosso grande combustível para os grandes dias e felicidades do futuro. Tchau, eu me despeço, até sexta com a professora Jamília ao meio-dia aqui ainda pelo Instagram. Um abração, fiquem com Deus, bye.